Amém. Glória a Deus. Boa noite. Deus é bom o tempo todo. Vou apresentar, né? Estou com a minha digníssima aqui também, a senhora Angélica e o senhor Daniel. Papai falou ali, senhor Daniel ali. Glória a Deus. Felizes de estarmos aqui na noite desse dia, um pouco sem voz já, porque que culto abençoado, né, irmão? Botaram uma sequência do meu tempo, os louvores aí, glória a Deus, né, irmão? O pessoal ficou aí acompanhando, benção, né, Eric? Glória a Deus. E o inimigo tentou se levantar nos cabos ali, né, irmão? Mas o demônio do cabo foi repreendido em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Veio o anjo da fita isolante e deu certo, e Deus é bom o tempo todo, e estamos felizes glorificando a Deus. E todo mundo que sobe aqui diz que está feliz. Você já parou para pensar nisso? Tem alguma coisa diferente aqui, né? Que o pessoal sobe feliz. Estou feliz de estar aqui na presença de Deus. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. E é bom que a gente acredite nisso, né? Falei isso de manhã. Ou as pessoas elas sobem aqui e vão no automático dizendo que estão felizes, ou de fato, por fé, nós cremos que Deus gera em nós uma alegria que o mundo não consegue compreender. Deus te trouxe nessa noite, Deus me trouxe nessa noite para a gente compartilhar da poderosa palavra dEle. Esse privilégio de estarmos aqui. Hoje agora o relógio está funcionando, irmão. De manhã não está. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Glória a Deus. É isso mesmo. Tem Abacuque na sua Bíblia aí, não tem? Abacuque. Glória a Jesus. No celular é mais fácil, né, irmão? Amém. Você digita aí rapidinho, aparece. Glória a Jesus. Está no Antigo Testamento aí, irmãos, amém? Profeta menor, Oséias, Joel, Amós, vai chegar Abacuque aí, pela fé. Chegou? Amém ou não amém? Amém, glória a Jesus, Deus é bom. Diz assim, capítulo 1 mesmo, versículo 1, Abacuque 1. O peso que Abacuque... Antes da leitura, irmãos, agradecer ali a nossa melhor contratação de manhã também, ele está aqui de noite, glória a Deus, muito obrigado, vaso do teclado, Deus te abençoe, aleluia, bênção. Vamos lá, o peso que Abacuque, o profeta, viu, o Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa, o julgamento nunca se manifesta, porque o perverso se aproxima do justo, e assim o julgamento prossegue errado. Vede entre os pagãos e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois eu realizarei uma obra em vossos dias, que não crereis quando for contada a vós. Até aqui somente. Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus, e eu preciso perguntar para você, se você crê de fato que isso que nós acabamos de ler, é verdadeiramente palavra de Deus. Você acredita nisso? Que não foi apenas um texto de um livro antigo, num papel, escrito há muitos anos atrás. Você crê que de fato é a palavra de Deus? Amém? Tem certeza disso? Você crê então que esse Deus, o Deus da palavra, é o Deus poderoso, vivo, eterno, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, tudo isso que você sabe, muito mais? Sim? Amém? Estão acordados aí? E que esse Deus que está presente aqui hoje, em novembro de 2023, Botafogo, Rio de Janeiro, pode hoje mudar a sua vida? Nesse culto? Amém? Glória a Deus por isso. Esse é o motivo de estarmos aqui, irmãos, reunidos, para entregar esse culto para o dono do culto. Mas, por mais que os louvores tenham sido maravilhosos, e foram mesmo, por mais que a igreja tenha se alegrado e se alegrou, inclusive quando veio aqui, não é isso? O pastor aqui para fazer intercessão, olha, minha alma está alegre, porque nós, apesar dos pesares, temos Deus que é maravilhoso, e por fé nós tentamos continuar caminhando e crendo que Ele continua o mesmo. E isso é bom, isso nos anima, isso nos dá ânimo, força, alegria para a gente continuar caminhando. Glória a Deus por isso. Porém, todavia, entretanto, contudo, nem todo mundo,
na noite desse dia, conseguiu sentir essa mesma alegria. Nem todo mundo ainda, na noite desse dia, conseguiu alcançar essa verdade inabalável. A pergunta da mensagem de hoje é uma pergunta que talvez você tenha feito hoje. É uma pergunta que talvez você tenha feito quando estavam aqui na intercessão, e estavam aqui dando testemunho, e você sentado pensando, legal, chegou a vez dele, amém, mas e a minha? É uma pergunta que nós, na caminhada cristã, porque o mundo já faz isso, mas nós, na caminhada cristã, de vez em quando temos ousadia de fazer, que é, Senhor, até quando? Abacuque é o profeta ousado, curto, o livro é muito curto, não se tem informação sobre o profeta, bom, não muda nada, porque o profeta nunca foi importante, quem está com a mão no microfone nunca é o que importa, e sim o que se fala, a mensagem, a palavra. E Abacuque então manifesta o peso, a glória, o peso do Senhor, o peso da revelação, e ele começa dizendo, até quando, Senhor? Educadamente ele meio que chama Deus de surdo, do tipo, até quando eu vou clamar, o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou orar, eu vou pedir, eu vou apontar, eu vou escrever no papel, eu vou fazer campanha, eu vou caminhar para os cultos, para os encontros, para os congressos, para as conferências, para as reuniões de oração, cumprir todos os ritos, os requisitos. Qual o problema central de Abacuque aqui? O problema natural de todo aquele que crê em Deus. Como assim? Olhar para a injustiça e se indignar. No caso de Abacuque, o povo de Judá perdido completamente em corrupção, injustiça, distante da presença de Deus. Abacuque vira para Deus e diz, até quando, Senhor? Eu vou clamar e o Senhor não vai fazer nada. Se isso já é terrível, ele meio que piora, dizendo, por que o Senhor me mostra isso? Por que o Senhor me faz enxergar isso, se o Senhor não faz nada? Abacuque não está falando de uma visão natural, como as pessoas enxergam. Abacuque está falando de algo que ele entende que Deus, o próprio Deus, tem revelado para ele. Sobre as injustiças, as mazelas, as dificuldades, as derrotas. Como o salmista no Salmo 73, por que os ímpios prevalecem? Por que eles prosperam? Por que funciona para o outro às vezes? Por que só alguns se alegram? E Abacuque diz, por que me mostras a iniquidade? Me faz ver a injustiça. Só tem destruição, violência diante de mim. Há quem levante contenda, litígio. Mas nada acontece. Abacuque aparentemente está questionando a capacidade de Deus de ser justo. Ousado, menino. Abacuque, na sua relação de intimidade com Deus, está meio que aparentemente, nesse recorte, questionando a capacidade desse Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o Deus que você adora, o Deus que você minutos atrás concordou que pode mudar a sua vida hoje, aqui, de ser verdadeiramente isso tudo. O versículo 5 apresenta para a gente como uma aparição divina. Deus não está respondendo ainda, mas está. Quando ele diz assim, vede entre os pagãos, é Deus falando, e observai. E aí aparentemente Deus começa a responder, e aí, o que é interessante, é que na nossa caminhada de clamor, de busca, de oração, e clamor é aquele grito da alma, né? Clamor é algo desesperado, clamor não é aquela oração combo, Senhor abençoe meu trabalho, amém, não. Vamos levantar um clamor, é diferente. E nessa perspectiva do clamor, a gente não sabe se o melhor é não ouvir Deus. Como assim pode ser melhor não ouvir Deus? Porque de repente você escute Deus e Deus não responde ou não responda aquilo que você quer ouvir. Eu não sei se é melhor o silêncio de Deus ou ele responder aquilo que você não queria ouvir. Porque às vezes nós nos adiantamos um pouco, sabe? E não apenas oramos ou clamamos, mas passamos todas as coordenadas para Deus.
A gente não só diz, Senhor, até quando isso? Mas a gente diz assim, Senhor, até quando tal coisa? O Senhor não vai fazer isso, 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 isso? O Senhor não vai tocar no fulano, falar com fulano, empurrar para não sei aonde, falar com não sei quem? A gente passa o combo completo e o caminho completo daquilo que só Deus sabe fazer. A gente meio que dá um caminho para Deus. A gente meio que tenta ajudar Deus. A gente corre o perigo de meio que querer fazer Deus a nossa imagem e semelhança. E no versículo, a partir do 5, do 6, a resposta de Deus para Abacuque, a ideia de Deus para Abacuque que reclama do momento de injustiça por parte de Judá, é, vou mandar os caldeus. Os babilônios chegarão aí. E o texto começa a descrever a capacidade desse povo, rapidez, guerra, destruição. Abacuque entra em surto. Como assim? Eu estou reclamando, pontuando, apontando, identificando em clamor, em choro, em lágrimas, denunciando que esse povo, o povo que deveria ser povo de Deus, o povo de Judá, está completamente distante da tua presença, e a tua solução, o Senhor que é Deus eterno e cuida de todas as coisas, é enviar esse povo. Pior ainda para resolver isso. A temática da injustiça continua dentro do coração de Abacuque. Quase que Deus não deve estar muito certo da cabeça. Deus não pode estar, não é possível isso. E aí Abacuque vira numa fala poética, bonita, e diz, Deus, Tu és muito santo, deve ser isso. Tu és muito puro. Talvez essa tua pureza dificulte um pouco, está no texto, você perceber o quanto corruptos são esses caldeus. Versículo 12 ele vai dizer isso, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, tenho certeza que não vamos morrer. Ele diz, ó Senhor, tu puseste para julgamento, tu és o Deus todo-poderoso. Aí no versículo 13 diz, tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, e não podes contemplar a iniquidade, porque olhas então dessa forma, enfim, o texto continua. Mas depois desse aparente imbróglio, dessa aparente dificuldade de Abacuque entender a capacidade de justiça de Deus, ele faz uma das melhores coisas que ele poderia fazer e que nós, como crentes em Jesus, devemos fazer na nossa caminhada de desespero muitas das vezes, de medo para subir ao monte, de medo para se aproximar do mais íntimo, do mais profundo. E nessa nossa caminhada, às vezes falamos que não deveríamos para Deus, mas pelo menos estamos sendo sinceros de alma, e dizendo, Deus, não está funcionando, não está dando certo, não estou entendendo, não estou conseguindo. E o que é então essa melhor coisa que Abacuque faz? Ele se cala. Ele vai para a torre de vigia. Ele vai na posição de sentinela. E resolve esperar. E resolve aguardar. E resolve entender que em algum momento, se ele quiser, se Deus quiser, ele vai falar. A resposta no texto é imediata. O capítulo 2 diz que eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre de vigia, para ver o que ele vai falar a mim, e que eu responderei quando eu for reprovado. Imediatamente o texto diz, então o Senhor me respondeu. A gente precisa aprender que clamor, oração, muitas das vezes, não é a ideia do falar com Deus. Não é a ideia de um monólogo onde você fala e fala. Claro que falar é libertador, falar cura. Mas talvez seja melhor aprimorar um pouco um conceito de oração para conversar com Deus. E se é conversa, você precisa, em alguns momentos, aprender a ouvir Deus falar. A se calar. E esperar o que Ele tem como orientação.
Se o problema de Abacuque com Deus é senso de justiça, Deus sabe que no fundo o problema de Abacuque é tempo. Como nós, existe em Abacuque uma grande dificuldade de compreender por que Deus não age logo. Por que Deus não faz hoje? Por que Deus não faz agora? Na manifestação extrema da sua misericórdia, Deus então responde no versículo 3 do capítulo 2, escreve a visão, está no versículo 2, e faça bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo, em letras garrafais, para que todos enxerguem, ainda que passem correndo. Algumas outras versões vão dizer, em relação à mensagem, a questão tão terrível do texto, para que aquele que passasse, enxergasse, corresse, diante do conteúdo. Mas além disso, o mais importante é que o texto diz no versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Tempo determinado é algo que já está certo de acontecer. Tempo determinado, na perspectiva dos céus, de Deus, para nós, é que acontecerá. Para Deus, é que já aconteceu. Já está certo. Não existe nenhuma impossibilidade, não existe chance de não acontecer. Não existe nenhuma chance do plano se frustrar. Não existe nenhuma mínima possibilidade, porque aqui estamos tratando daquilo que o Novo Testamento deixa claro sobre a figura de Jesus, do seu poderio. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ensina com autoridade que os espíritos imundos lhe submetem? Quem é esse que aparentemente dorme no balanço do barco? Quando as águas frias começam a balançar o barco e a tocar nos discípulos, homens de pouca fé, por que duvidais? O problema de Abacuque não era a questão da justiça, era a questão de entender o tempo de Deus. O texto começa com: até quando, Senhor? E muita gente nessa noite, sentado aqui, tem vivido muitos até quandos. Muitos até quandos. Até quando? Eu vou clamar, o Senhor não vai ouvir. Até quando vou pedir, e nada vai acontecer? Até quando vou buscar e não vou encontrar? A resposta de Deus para Abacuque sobre a injustiça, a corrupção, foi e serve para nós. Já está determinado, Abacuque. Você precisa entender que no final vai acontecer. A visão não mente, está no versículo 3. Se tardar, interessante o texto dizer, se tardar na sua perspectiva, tá, Abacuque? Tardar na tua compreensão humana. Porque Deus não tarda. Deus não demora. Deus não se atrasa. Deus não cochila. Deus não se esquece. Deus não erra. Deus não perde. Deus é sempre o mesmo, eterno, perfeito, certeiro, na hora que tem que ser, nem um segundo antes, nem um segundo depois, no momento que tem que acontecer, Ele se manifesta. Ele te encontra no caminho de Emaús, talvez. Ele te encontra no caminho da tristeza de Emaús. Estamos no domingo e pode ser bem servido esse exemplo. Num caminho de Emaús, 2 discípulos tristes, porque a sua mente, o seu coração, as suas expectativas estavam mortas na sexta-feira, e o domingo vivo estava ali presente diante deles. Jesus se apresenta vivo diante deles. O que está acontecendo aí? Quantos até quando os nossos estão presos lá atrás, numa sexta-feira distante, e Deus apresentando um caminho de vida para a gente, dizendo, o tempo já está determinado, no final vai dar certo, a visão não mente, se tardar, espera, porque certamente ela virá. O fim é bom, irmãos. Foi louvado aqui hoje. Apocalipse 21:4, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas.
então não haverá mais dor. Então não haverá mais dor. Hoje ainda sofremos, mas a palavra garante para nós que no tempo determinado vai dar certo, porque já deu. Aí o versículo 4 traz para nós algo que ficou muito conhecido no Novo Testamento, que foi louvado aqui. Você louvou que você não vive pela vista, não é isso? Você vive pela... você louvou isso, mano. Você se esgoelou aí falando isso. Eis que a sua alma é orgulhosa, não é reta nele, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, o justo, esse vive pela fé. O justo vive pela fé, irmão. O justo vive pela fé. O justo vive crendo que Deus continua o mesmo, apesar de todos os pesares. O justo continua crendo que, apesar das circunstâncias, ele continua o mesmo. Se essa palavra não servir de vida para a sua vida, a gente não sabe mais o que fazer. O texto garante para nós, depois disso, vem os ais de Abacuque, famosos, onde a denúncia está apresentada contra corrupção, contra bebedeira, iniquidade, cobiça, tudo isso, idolatria. Mas Deus, versículo 20, capítulo 2, o Senhor está em seu santo templo. E aí, aquele que aprendeu isso, o texto já diz agora, não apenas só ele, Abacuque, mas o texto diz que toda a terra se cale diante dele. Abacuque então ora, mas ele não começou orando? O texto diz claramente assim: ó Senhor, até quando eu vou clamar? E o Senhor não vai me ouvir. Abacuque estava citando momentos de clamor, desesperados, até quando os que não funcionaram, até quando os que na visão dele não foram respondidos. Mas depois de Deus responder para ele, diante do silêncio do profeta, diante da posição de torre de vigia, para ouvir exatamente Deus falar, ele tem a certeza de fé, e aí diz: ó Senhor, agora eu ouvi o teu discurso, e temi. E aí mais um louvor, a gente nem combinou, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos. Abacuque deixou de questionar a injustiça de Deus, deixou de questionar a compreensão de tempo, sai do ambiente de reclamação, de clamor, para o ambiente de gratidão em oração. Deus quer fazer isso com a gente na noite desse dia. Oração de gratidão. E aí ele dá uma pequena aula de Antigo Testamento, a partir do versículo 6 até o versículo 11, ele cita Midian, ele cita Noé, dilúvio, Josué, tudo isso, para engrandecer esse Deus que é de eternidade até a eternidade. Então, no versículo 16, do capítulo 3, para você ter lido praticamente todo o livro de Abacuque hoje, diz assim: quando o ouvi, minha barriga tremeu, meus lábios se estremeceram à sua voz, podridão entrou nos meus ossos, estremeci dentro de mim, mas descansarei no dia da tribulação, quando ele subir contra o povo, invadi-lo com as suas tropas. E aí vem o texto, talvez um dos mais famosos, não só de Abacuque, como da Bíblia, usado em hinos, em louvores, cantado por você, talvez já na sua caminhada cristã. O texto diz: mas ainda o mesmo que, versículo 17, capítulo 3, a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, ou minta, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda que nada funcione, ainda que nada dê certo, ainda que nada aconteça, mas tudo isso você já sabe.
O interessante do texto é que cada um desses detalhes aqui, eles não poderiam ser feitos por Abacuque. Quando você lê ainda que a figueira não floresça, a pergunta é simples: quem faz a figueira florescer? Por acaso você tem alguma capacidade de fazer figueira florescer? Paulo nos lembra no Novo Testamento, Paulo gosta muito de Abacuque, né? Vai nos relembrar sobre o justo viver pela fé, e deixar claro para nós que nunca importou quem planta, porque isso eu consigo fazer, nem quem colhe, porque isso eu consigo fazer, e sim quem dá o crescimento. Só Ele dá o crescimento. Só Ele dá o crescimento. Você pode ser um ótimo plantador, pode ser especialista em colheita, mas se Ele não der o crescimento, nada acontece. Mais profundo do que compreender que ainda que nada aconteça, é Abacuque compreender: olha, isso aqui não depende de mim. Eu preciso aprender que as coisas mais importantes, muitas das vezes, não dependem de mim. E ainda que a figueira não floresça, Ele que faz, Deus. Ou seja, ainda que Ele não faça, ainda que aparentemente Ele, o próprio Deus, por algum motivo que não me interessa, porque senão seria eu Deus, não Ele, não faça acontecer aquilo que eu acho que Ele deveria fazer, que eu acho que Ele já deveria ter feito, que eu acho que Ele já deveria ter resolvido, que eu acho que Ele já deveria ter respondido, curado, sanado. Ainda que tudo isso ocorra, é o mesmo Abacuque que começa dizendo: Senhor, até quando? Termina dizendo: ainda assim. Ainda assim. Ele mudou até quando? Para a certeza de que mesmo que eu me regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo que dependa exclusivamente de Deus esteja, na minha compreensão humana, parado, na minha análise de criatura completamente limitada, sem nada funcionar, nada andando, eu preciso ter a certeza de fé, de que ainda assim, eu me alegro no Senhor. Perceba que o fundamento da alegria de Abacuque está quando ele diz: exultarei no Deus da minha salvação. A gente precisa entender, entre outras coisas, o que Deus é para você. Porque se Ele de fato é o Deus da tua salvação, o resto sempre será literalmente só resto. Viver pela fé e não pela vista, não é só se animar no encontro com outros crentes em Jesus. É saber que os dias são maus, que as coisas às vezes não funcionam como você acha que deveria, que mesmo seguindo todos os protocolos, preenchendo todos os requisitos, sendo o padrão de crente que a Bíblia diz que você precisa ser, mesmo assim, perceba, o texto não diz que Abacuque está errado, ou que ele é um mau servo de Deus, ou que ele está em pecado, nada disso, mas ainda assim os olhos dele contemplam injustiça, contemplam corrupção, contemplam um tempo muito ruim, difícil, onde ele chega ao ponto de dizer: Senhor, até quando? Até quando? E talvez dentro de você seja gerado algo no sentido de você: pô, será que a culpa é minha? Será que eu não estou orando como eu deveria orar? Será que eu não estou buscando como eu deveria buscar? Será que eu não estou lendo a parte correta da Bíblia? Será que eu não tenho andado na linha, no caminho? O texto aqui específico não entra nisso, porque o texto aqui nos ensina a andar pela fé e não pela vista. Andar pela fé em quem? No Deus da minha salvação. Ele conclui dizendo: Senhor, Tu és a minha força,
E esse Deus que é minha força me fará. Ele tem certeza, certeza. O profeta que começa em dúvida, termina com a certeza de que Deus o fará andar com os pés como os das corças, andar sobre os lugares altos. Se tiver difícil caminhar, foi orado aqui na intercessão. Deus nos carrega, não é isso? Quando a caminhada está difícil, foi louvado aqui também. Louvamos aqui nessa noite também. Se o mar te submergir, a mão dele vem, te puxa e faz você respirar, faz você suportar um pouco mais, faz você aguentar o processo. O Moisés, que também foi citado aqui, só chegou no monte, diz o texto, só viu a presença de Deus porque pastoreou num caminho de deserto. Nós não somos adeptos da teologia da prova eterna, do deserto eterno, mas os desertos de Deus nos ensinam, nos aproximam, nos aprimoram, fazem com que a gente tenha certeza do Deus da nossa salvação. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser cristocêntrica sempre. Nós cremos poderosamente nesse texto, cremos poderosamente no Antigo Testamento, na profecia de Abacuque, de nos lembrar do até quando. Mas você pode falar assim, legal, linda história para Abacuque, que ficou lá atrás, lindo momento de Deus conversando com Abacuque, mostrando todos os pecados de Judá, e a forma como ele aprendeu a viver pela fé. Tá, mas e aí? E para a minha vida aqui hoje, agora? E para os meus até quando? Quem resolve? Quem serve? Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo de número 12. Diz para nós que e em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. O Deus de Abacuque, que o ensinou a viver pela fé, continua sendo o mesmo Deus do Novo Testamento, continua sendo o Deus da igreja primitiva, continua sendo o Deus de Paulo, que inclusive vai lembrar lá de Abacuque, vai citar, e vai nos ensinar, nos relembrar a viver pela fé, porque o justo vive pela fé. É o mesmo Deus que nos encontrou aqui nessa noite.